Você sabe, hein? O governo está liberando alguns serviços. O que volta a partir desta terça-feira de feriado? Igrejas e templos religiosos. A gente está falando aqui de eventos religiosos, não é mesmo? De espaços que recebem fiéis, as igrejas. Pois bem, mas com algumas regras. Primeiro de tudo, não pode idosos e pessoas do grupo de risco. Proibido. Inclusive, os responsáveis pelas igrejas, pelos templos religiosos, vão ter que ter isso em mente. Idosos não entram e também a galera do grupo de risco, que também não vai entrar. Outras restrições para as igrejas: redução de 30% da capacidade, 1,5 metro de distância entre um fiel e outro, álcool em gel a 70% e obrigatório também o uso de máscaras. Aqui estão as recomendações, determinações. O governo está liberando as igrejas, mas com essas determinações. Vamos ver o que volta a partir de amanhã, quarta-feira. A partir de amanhã voltam os restaurantes, os shoppings, os centros comerciais, galerias, academias e atividades ao ar livre em parques, praças e praias. O que volta a partir de amanhã. Fernando, vão ter regras também para esses serviços aqui? Sim, vão ter regras. O governo está editando uma medida e vai divulgar ainda nesta terça-feira as regras para a utilização desses espaços. Provavelmente redução da capacidade, por exemplo, em restaurantes, em shoppings, o espaçamento também de 1,5 metro, se tiver fila 2 metros, a gente vai conferir. Mas até agora o governo não liberou as regras para o funcionamento. Só disse que a partir de amanhã todos esses serviços aqui vão ser retomados em Santa Catarina. O que chama a atenção, pode ir para a próxima tela se já tiver, o que chama a atenção é o seguinte: faz exatamente 9 dias que o governador chamou a imprensa para anunciar serviços que ficariam suspensos, alguns até o dia 30 de abril, outros até o dia 31 de maio. E a gente está falando de academias, a gente está falando de shoppings, a gente está falando de eventos em praças públicas, em praias, e agora o governo volta atrás com base nos números, é o que diz o governo, com base nos números, nos casos que aqui estão. Mas vamos lá, vamos ver se esses números são tão favoráveis assim para a liberação. Fernando, existe também a reivindicação de setores da economia, ponto. E o governo está atendendo essas reivindicações. E agora fica a cargo dos prefeitos decidirem o que é melhor para cada cidade, porque sim, os prefeitos têm o poder de restringir aquilo que foi liberado pelo governador. Então, número de casos confirmados em Santa Catarina, 1.063, em 99 municípios, que você vê aqui em vermelho no mapa, 35 mortes, não subiu de ontem para hoje, e o número positivo que a gente tem até agora é de 142 recuperados. Vamos por cidades? Vamos lá, Joinville, 94 casos, Blumenau, 79, Balneário Camboriú, 59 casos, Florianópolis, 238 casos e Criciúma, 46 casos. Pontos importantes a serem destacados neste momento. Os ônibus, Fernando, não voltam? Não, os ônibus não voltam. O governo está liberando a praia, o governo está liberando as praças, o governo está liberando os parques, mas os ônibus não. Outra questão importante, Fernando. O governador sancionou o projeto que veio da Assembleia Legislativa, tornando atividade física, leia-se academias e igrejas serviços essenciais? Não. O governo não sancionou. Ele tomou a decisão dele de liberar esses serviços. Agora, por que não liberou? Aí é outra história. Por que não sancionou o projeto que veio da Assembleia Legislativa? Porque o projeto da Assembleia diz o seguinte: torna essencial a atividade física, torna essencial as celebrações religiosas e aí, com isso, os serviços poderiam ser liberados. O governador sabia que se ele vetasse, o veto era derrubado na Assembleia Legislativa. Por isso, tomou a decisão. Deixou de lado o projeto da Assembleia e liberou por conta própria. Com base nos números, a gente espera que sim. A gente está torcendo que sim, que sejam mesmo os números que, neste momento, estão fazendo o governador tomar essa decisão de liberar praticamente tudo. A gente está falando de liberar praticamente tudo. Eu estou preparando uma tela para você. Já tem aí, Vera, uma tela daqueles serviços que ainda vão continuar suspensos. Então, os ônibus vão continuar suspensos, os eventos esportivos, também as festas, os shows, tudo isso ainda continua suspenso. Os ônibus
eventos esportivos, as festas, cursos, as aulas. Esses são serviços que continuam suspensos aqui em Santa Catarina.